Bem-vindos ao treinamento básico UnicoNet. Neste treinamento, iremos analisar o ambiente que será implantado o UnicoNet. Analisaremos os hardwares e as configurações lógicas desse ambiente, assim como as políticas de acesso web que a empresa necessita. Inicialmente, temos um ambiente totalmente desconhecido e vamos agora identificar todos os hardwares deste sistema. Então aqui eu tenho uma nuvem de internet, dois modems ou roteadores, eu vou definir no meu diagrama, um load balance ou um roteador, o switch, um roteador VPN conectado a esse switch, outro roteador VPN conectado ao switch, 3 servidores, ainda não sei que servidores são, um roteador wireless mandando sinal sem fio para esses determinados notebooks, um VoIP ou um servidor VoIP, um servidor de câmeras ou apenas uma câmera, um storage, um servidor de dados, um servidor de impressão ou apenas uma impressora em rede e 6 terminais cabeados. Neste momento, fizemos a identificação de todos os hardwares deste ambiente de rede. Agora vamos identificar as configurações lógicas do ambiente. Temos aqui nosso ambiente com as configurações lógicas já definidas. Percebam que neste ambiente eu tenho não apenas uma LAN, mas 3 LANs. A LAN azul, a LAN vermelha e a LAN verde. Agora que identificamos todos os hardwares, as configurações lógicas e todas as tecnologias envolvidas, vamos implantar o UnicoNet nesta rede. Mas antes de implantar o UnicoNet nessa rede, precisamos fazer alguma pergunta. Será que o UnicoNet atende à necessidade da empresa? Inicialmente eu não tenho a política de acesso web, mas eu tenho um quesito que essa rede não vai querer mudar. Eu tenho 3 LANs, 3 redes internas, sendo a vermelha, verde e azul. Será que esse quesito o UnicoNet atende? Outro quesito, eu tenho uma VPN fechando com um servidor. Essa VPN fecha esse servidor, essa rede que está lá na internet, com todos os meus terminais cabeados. Outra VPN fechada que fecha apenas um terminal a outro na internet. Será que essa VPN, nesse UnicoNet, atende às configurações desse ambiente? Acessos externos ao servidor de câmeras, a essa câmera, o VoIP, o UnicoNet não vai interferir no VoIP ou vai interferir? O servidor de impressão, o servidor de dados, servidores Linux, Windows, VNC Server. Será que todos esses quesitos são atendidos com o UnicoNet? Nesse momento eu posso afirmar que sim. O UnicoNet atende todas essas configurações. Agora vamos para o quesito principal. Tenho a minha rede totalmente configurada e funcional. Aqui a internet trafega, tenho acesso às VPNs, tudo certinho. Eu não posso simplesmente vir e colocar o UnicoNet na minha rede. Preciso estudar como eu vou colocar o UnicoNet nessa rede. E é isso que nós vamos aprender agora. Com a rede toda configurada, nós precisamos colocar o UnicoNet nessa rede de modo que ele não interfira na comunicação atual. Ou seja, não faça nenhum bloqueio, não monitore nada por enquanto. Eu não posso comprometer o desempenho da rede, muito menos o desempenho do hardware do UnicoNet. Lembrando que nesse momento de implantação, eu vou conectar o UnicoNet na rede e vou fazer a sua instalação. Logo, nós vamos ter acesso ao que a empresa necessita
sobre as políticas de acesso web, controle de banda, redirecionamentos, que são os acessos externos, VPNs, outras VPNs que ela precisa e necessita e vai utilizar com o UnicoNet. Nesse primeiro momento, eu vou apenas colocar um UnicoNet como se fosse um ambiente de laboratório, apenas para instalar e configurar. Vou instalar, vou configurar, vou subir backup, vou fazer backup, eu vou colocar o UnicoNet neste ambiente. A primeira coisa para se identificar, para fazer a conexão do UnicoNet em ambiente de laboratório, é fazer a identificação das redes. Primeiro, em qual rede eu vou colocar o UnicoNet? Eu escolhi, no caso aqui, a rede vermelha, o 92.168.25.0/24. E o IP que eu escolhi para o UnicoNet foi o final 200. Por que eu escolhi o final 200? Porque ele não conflita com nenhum IP que está sendo usado dentro da rede vermelha. Poderia ter colocado na verde? Poderia. Poderia ter colocado na azul? Poderia. Por que que eu optei pela rede vermelha? Porque no nosso diagrama, aqui ele aparece, são desktops. Então, eu estou entendendo que algum desses terminais aqui faz parte do departamento de TI da empresa, onde ele vai acessar o UnicoNet para terminar a instalação e fazer a sua autenticação. Por que eu não liguei o cabo na ETH0 em vez da ETH1? Exatamente porque vai conflitar os IPs. Se eu tenho gateway, IP máscara e gateway, se eu colocar os dois cabos aqui e falar que eu quero acessar com um desses terminais da rede vermelha, o que vai acontecer na ETH1? Para comunicar com esse terminal, eu vou precisar colocar esse IP, o IP dentro da rede. E a ETH0, se eu quiser testar o ambiente, eu tenho que colocar o IP dentro dessa rede também. Os IPs na mesma rede, eu tenho conflito de redes aqui, e você perde o acesso ao UnicoNet. O UnicoNet também precisa ser autenticado. Ele precisa sair para a internet, a autenticação dele é online. Então, se eu conectar a ETH0 no switch, na ETH0 eu não tenho configuração de gateway, eu só tenho configuração de IP e máscara, porque ele é o IP do servidor. Nós vamos ver isso na instalação do UnicoNet. E a ETH1 é a WAN do UnicoNet, é onde ela tem o gateway, por onde ele vai sair para acessar a internet. Esse é o outro motivo que eu tenho que conectar a ETH1 em vez de ETH0. Mais à frente nós vamos ver na instalação, isso aqui na prática, como nós vamos fazer esse tipo de configuração aqui. Fora a instalação do UnicoNet, eu tenho um item aqui dentro da rede que é esse roteador wireless. Ele passa o sinal wireless para essas redes aqui. E eu preciso configurar essas redes de modo que o UnicoNet vai monitorar também essas redes. Monitorar exatamente os IPs que estão aqui. Eu não posso simplesmente colocar um IP no roteador, na WAN do roteador, e disparar outra rede para esses terminais. Senão o que acontece com o monitoramento do UnicoNet? Vai ser baseado em cima de apenas um IP. Eu não vou saber qual desses IPs, por exemplo, acessou o site da Globo, ou o site da UOL, ou até mesmo o Google. Eu vou saber que o acesso partiu desses computadores, mas não vou saber de qual partiu e nem qual usuário fez esse tipo de acesso. Por quê? Quando eu ligo o cabo na WAN do roteador e repasso, ele está fazendo um roteamento. Então ele está mascarando o meu IP para dentro da rede. Dessa forma, eu tenho apenas um usuário para essa ponta e não 6 usuários. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a ligação na LAN desse roteador. Vamos desativar o servidor DHCP dele. Alguns roteadores, quando você desconecta o cabo da WAN, automaticamente já desativa o servidor DHCP. Outros você precisa acessar a administração e desativar. Então o importante é conectar o cabo na LAN do roteador para ele se transformar apenas em um switch. Esse switch vai passar para a LAN, que também é a wireless dele, é uma LAN, e vai passar para os terminais. Então ele vai funcionar como se fosse um access point.
Vamos ver essa configuração na prática. Temos aqui nosso roteador com a configuração errônea, né, com o ambiente, né, com o Uniconet sendo implantado. A configuração desse roteador, não posso estar com esse cabo aqui na WAN do roteador. Por quê? Esse cabo aqui é o que está vindo do switch. Esses outros cabos aqui estão indo para alguns computadores, né? Essas 4 conexões, mais a wireless, é tudo LAN. É a LAN do roteador. E apenas uma conexão WAN, que entra o sinal da internet. Então, no ambiente Uniconet, o que nós vamos fazer? Pegar esse cabo e simplesmente conectá-lo na LAN. Conectei-o na LAN, pronto. Acessei a administração do roteador, desativei o servidor DHCP, porque eu já tenho um servidor DHCP ativo lá no Uniconet que vai disparar os IPs para a minha rede. Feito esse procedimento, seu roteador já está configurado como se fosse um access point, a não ser que seu roteador tenha uma configuração de access point ou bridge. Você precisa acionar essas configurações. Agora, dependendo, você quer um roteador para uma área de visitantes da empresa. Você pode conectar o cabo que vem do switch na WAN desse roteador. Feito isso, você vai colocar um usuário para esse roteador ou vai colocar ele em endereços especiais e o sinal vai ser passado para esses clientes seu, com o servidor DHCP ativo com uma rede totalmente diferente da sua, e eles vão estar apenas vinculados a um usuário, o usuário do roteador, né? O usuário que você implantou lá no Uniconet informando o IP da WAN do roteador. Pronto, a minha análise lógica e física desse ambiente de rede já está feita. Agora eu preciso ir para a prática. Eu vou para a instalação efetiva do Uniconet. Vou instalar e vou configurar o Uniconet.